Holísticos, como vocês estão? Então, gente, hoje eu quero falar com vocês. Ontem eu comentei com vocês que a gente tem a mania de achar que sucesso é convertido em dinheiro. E em parte né? Nós estamos realmente num mundo onde a moeda de troca é o dinheiro, isso é importante. Tá, eu não estou desmerecendo o valor do dinheiro. Eu comentei ontem então do sucesso, a conversão do sucesso em dinheiro, que isso nos traz uma certa realização. Mas eu comentei também que o dinheiro ele é capaz de comprar os desejos que depois de adquiridos não são mais desejos, né? Então, e eu disse que eu discorreria sobre isso hoje, de uma forma mais profunda. Porque o que eu quero falar aqui para vocês é sobre a satisfação da alma. Autocuidado é sobre satisfação da alma. Quando a gente pensa então em autocuidado, quando a gente vai pensar em sucesso, falando de autocuidado, nós vamos pensar na satisfação da alma. E a alma, ela não se satisfaz com bens materiais, nem com coisas que podem ser adquiridas no mundo físico. Cada um dos nossos corpos, eles vão se satisfazer com aquilo que faz sentido para eles. Então, o nosso corpo físico se satisfaz com coisas físicas, bens materiais, conseguir ter uma vida financeira organizada. Isso faz bem para o nosso corpo físico. Quando a gente fala de alma, a gente vai falar de aprendizado, a gente vai falar de consciência, a gente vai falar de bens que a gente não pode necessariamente tocar, mas que nós podemos trabalhar aqui dentro. Trabalhar enquanto pensamento, trabalhar enquanto raciocínio, trabalhar enquanto conversão de inteligência em sabedoria. E aí a gente vai falar de espírito. A satisfação do espírito, ela está ali quando a gente consegue converter o conhecimento, né, a sua inteligência em sabedoria. Quando a gente consegue passar essa informação, ela fica tão enraizada que ela não é mais um conhecimento ou uma inteligência, ela é uma sabedoria. Isso é a satisfação do espírito. Então, quando a gente vai pensar em autocuidado, lógico, a gente vai cuidar do corpo físico, a gente vai cuidar do corpo da alma e a gente vai cuidar do corpo do espírito. Então, nós vamos pensar nesses 3 pontos. E até agora eu falei muito fortemente sobre o corpo físico: alimentação, exercício, beber água, organizar a sua rotina, planejar os seus horários. Isso tudo tem a ver com a nossa rotina aqui, mundana, né? No dia a dia, nossa correria. E então agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o cuidado com a alma, cuidado com o espírito, porque também faz parte. Eles também precisam estar equilibrados, estar satisfeitos e também precisam ser cuidados, né? E aí que eu vou falar sobre os prazeres da alma, que não são os prazeres palpáveis, né? Os prazeres adquiridos no meio físico. Então, como é que a gente vai fazer para se ter esse prazer da alma, esse prazer do espírito? Vai exigir um pouquinho mais de nós, né? Por isso que eu quis trazer ele mais pra frente, depois de já ter falado 5 dias sobre os prazeres do corpo, sobre como colocar o autocuidado na sua vida, porque aqui a gente precisa de um pouquinho mais, porque não é um retorno que a gente vê logo, que a gente sente tanto, que a gente vê logo de cara. Ele demora um pouquinho mais porque são pecinhas que precisam ser encaixadas. Então, a leitura de um livro de forma ativa vai te trazer uma saciedade para a alma, e dependendo da leitura que você fizer, também para o espírito. Quando a gente faz uma leitura por fazer, algo que a gente está lendo por prazer, ela
ela é uma leitura física, né? A gente está ali no momento distraindo, relaxando o nosso corpo e fazendo essa leitura, né? Eu que gosto de ler contos de fadas, gosto de ler romances, essas leituras encaixam aqui no meu ponto físico. Mas eu também gosto de ler sobre anatomia, sobre neurociência, sobre psicologia. Essas leituras, elas exigem mais de mim. Elas exigem que eu pense sobre o que eu estou lendo. Portanto, são leituras que engrandecem a minha alma. E quando eu faço as ligações, quando eu realmente... Sabe quando você tem aquele estralo de que você finalmente entendeu alguma coisa? Quando você consegue juntar todas as pecinhas e encaixá-las, e aquilo passa a ser assim, uma coisa que você fala, nossa, como eu não tinha percebido isso antes, isso é tão óbvio, e aquilo vira um conhecimento, uma sabedoria que você vai levar para sempre, porque agora aquelas pecinhas encaixaram e fizeram sentido. Isso é um prazer do espírito. É quando a gente passa do prazer da alma e chega no prazer do espírito. E sim, estou usando a palavra prazer de propósito, porque vocês entendam que o autocuidado, que esse hábito de olhar para nós, ele está muito relacionado com carinho, com cuidado, com a vontade de viver, né? O prazer, ele é essa sensação de ápice, né? E é sobre isso, é sobre a gente não tem que viver chulo todos os dias, né? A gente tem que viver no ápice todos os dias, né? Todos os dias precisam ser bons, não é que eles precisam, eles devem ser, é para isso que nós vivemos. A gente não vive para ter uma vida mediana, a gente vive para viver, para se sentir completo, para estar aqui, para desfrutar desse momento. Então, prazeres da vida, prazeres de viver, prazeres para o nosso corpo, como nos cuidar, aquilo que é importante para você, como você se sente fisicamente bem cuidada. É fazendo uma hidratação, é fazendo uma massagem, é cuidando da sua alimentação, é praticando um exercício físico, é colocando hábitos de leitura na sua rotina, é se observar, é saber brincar com você e fazer esse jogo de cintura com você mesmo. E como é que você vai cuidar da sua alma? O que é importante para você? Como você vai fazer isso? Eu quero entender sobre um determinado assunto. Ou mesmo, eu falei que o livro de fantasia para mim contava como prazer físico. Realmente conta. Mas quando eu pego livros de bruxaria, ou livros de magia ancestral, ou livros da cultura celta, ali para mim não é só lazer. Ali para mim tem uma história que tem uma relevância e eu estou estudando aquilo. Então, o ato de estudar é um prazer para a alma e para o espírito. A prevenção do Alzheimer é manter a cabeça estudando, porque é um carinho que você tem para além do seu corpo físico. Doenças tão degenerativas, tão graves, né, que são tão tristes de ver, elas têm uma raiz mais profunda do que o corpo, né? Então, obviamente, a gente vai conseguir retardá-las ou adiá-las, né? Que a gente pode retardar os efeitos dessas doenças. Como? Cuidando além do corpo físico, porque elas estão em nós além do nosso corpo físico, né? Uma doença crônica, algo que vem ali da sua linhagem de descendências, elas estão além da nossa saúde física. Então a gente tem que cuidar além da saúde física, cuidando da alma e do espírito. E é isso. Cuidar do corpo físico, praticar o autocuidado do corpo físico, praticar o autocuidado da nossa alma e praticar o autocuidado do nosso espírito. Esses últimos dois são um pouquinho mais complexos, exigem um pouquinho mais de nós, porque ele está aqui, né? A gente precisa raciocinar, a gente precisa pensar, a gente tem que colocar os neurônios para funcionar. Meu fundo musical tá incrível aqui, gente. Bom, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. E a gente se vê amanhã, às 6h45.